Quando uma mulher te deixa, ela espera uma reação. Ela praticamente conta com isso. Ela espera as mensagens, ela espera as ligações, ela espera uma certa dose de caos emocional. A decisão dela de terminar as coisas foi pensada, e na mente dela, o seu previsível desmoronamento já faz parte do plano. É o capítulo final de validação da história que ela vem escrevendo há semanas. É a última peça do quebra-cabeça, a prova que ela precisa para confirmar para si mesma, para os amigos, que fez a escolha certa. Seu caos é o fechamento dela. Mas o que acontece quando você faz a única coisa que ela nunca previu? O que acontece quando você se recusa a desempenhar o papel que lhe foi atribuído no roteiro dela? Você lhe dá silêncio, você lhe dá paz, você lhe dá dignidade. Essa resposta não apenas a surpreende, ela desencadeia uma reação psicológica poderosa que a maioria dos homens nunca vê, porque estão muito ocupados implorando por uma segunda chance. Isso causa um curto-circuito completo nas razões emocionais e lógicas dela para o término. E neste vídeo, vamos detalhar passo a passo o que uma mulher realmente sente quando você segue em frente pacificamente e por que essa é a jogada mais poderosa que você pode fazer. Para entender o poder da paz, você primeiro precisa saber o que ela está esperando, a tempestade previsível. Logo após um término que ela iniciou, a mente de uma mulher é uma fortaleza. Ela passou semanas, talvez até meses, construindo muros emocionais e justificando a decisão dela. Esses muros são construídos com tijolos de diários escritos tarde da noite, longas conversas com amigos que validam os sentimentos dela e uma retrospectiva mental de cada um dos seus defeitos e de todas as discussões que vocês tiveram. Ela tem um roteiro na cabeça, uma história onde ela é quem toma a decisão difícil mais necessária para o próprio bem. E na história dela, você tem um papel principal, o ex-desesperado. Ela espera as mensagens de "sinto sua falta" no meio da noite, que se transformam em parágrafos de súplicas. Ela antecipa as ligações raivosas onde você exige respostas que ela não está disposta ou é capaz de dar. Ela prevê as postagens tristes ou passivo-agressivas nas redes sociais, elaboradas para fazê-la se sentir culpada. Ela pode até estar se preparando para você aparecer sem aviso no trabalho dela ou contatar amigos e familiares tentando recrutá-los para sua causa. Ela espera que você lute pela conexão, que você demonstre que não pode viver sem ela e, ao fazer isso, prove exatamente por que ela precisa viver sem você. Cada uma dessas reações faz uma coisa: valida a decisão dela. Confirma a história dela de que você é emocionalmente instável, que depende dela para ser feliz e que o relacionamento era um navio afundando. Seu pânico se torna a paz de espírito dela. Seu caos lhe dá clareza. Você entrega a justificação para as ações dela numa bandeja de prata, permitindo que ela vá embora sentindo-se certa de que se livrou de uma bala, em vez de ficar com o coração pesado, cheio de dúvidas. Pesquisas sugerem que, embora ambos os parceiros sintam uma dor significativa, as mulheres frequentemente relatam sentir o golpe emocional de um término mais intensamente logo no início. Seu comportamento desesperado a ajuda a racionalizar essa dor intensa como um mal necessário para escapar de uma situação ruim. É aqui que o glow down, declínio pós-término, frequentemente começa. Sejamos claros, nenhum cara acorda e decide perder a dignidade. É uma lenta derrapagem alimentada pelo pânico e pela sensação de perda de identidade, especialmente para homens que fizeram da parceira a principal fonte de apoio emocional. Começa deixando a casa bagunçada, depois deixando a saúde de lado, depois abandonando as responsabilidades. Toda a energia dele está voltada para fora, para ela, em vez de para dentro, para si mesmo. Ele se torna um monumento vivo ao relacionamento morto, um fantasma assombrando o passado, tornando impossível para ela sequer reconsiderar o que poderia ter sido. Agora, vamos imaginar um final diferente. O término acontece, as últimas palavras são ditas e então você lhe dá silêncio. Não um silêncio raivoso e ressentido exibido nas redes sociais, apenas um recuo tranquilo e digno. Você não a bloqueia, mas também não a procura. Você não posta sobre o término, mas não para de viver sua vida. Você aceita a realidade com uma calma que é tão perturbadora quanto inesperada. Você volta seu foco para dentro. Essa é a única coisa mais perturbadora que você pode fazer. É uma interrupção de padrão.
O cérebro dela, as emoções dela, todo o ser dela está pronta para uma luta, uma perseguição, algum drama. Ela construiu toda essa energia defensiva e você lhe deu um vácuo em troca. Isso inicia a primeira fase da reação dela, confusão total. O roteiro interno dela é destruído. O personagem que ela escalou como o ex-desesperado simplesmente não apareceu para a atuação. Ela é deixada sozinha no palco dela, sem ter contra o que se apoiar. Essa falta de resistência é profundamente inquietante. Toda a energia emocional que ela construiu para defender a decisão dela agora não tem para onde ir. Então, ela se volta para dentro, forçando-a a encarar a única coisa da qual ela estava tentando fugir, a pura e não filtrada realidade da própria escolha. Para algumas mulheres, especialmente aquelas com um estilo de apego evitativo, que valorizam a independência e podem se desligar emocionalmente, esse silêncio pode parecer um alívio a princípio. Ela pode pensar, graças a Deus ele não está me perseguindo, isso é fácil. Mas mesmo para ela, o padrão é quebrado. A estratégia central de uma pessoa evitativa é desativar as emoções e criar distância de uma ameaça percebida, a sua perseguição previsível. Quando não há perseguição, não há ameaça para reagir, e o próprio mecanismo de defesa dela se torna inútil. Em algum nível, o silêncio é registrado como uma profunda anomalia. Para a maioria das outras mulheres, particularmente aquelas com padrões de apego mais ansiosos, que anseiam por conexão e temem o abandono, a confusão é imediata e intensa. Toda a estratégia pós-término delas pode ser construída em torno de gerenciar sua reação esperada. Seu silêncio frustra isso. Por que ele não está ligando? Ele já me superou? Eu signifiquei tão pouco para ele? As perguntas começam a girar e, pela primeira vez, ela não tem respostas fáceis. Você não está jogando o jogo. Ao aceitar a realidade da situação, você está demonstrando que tem uma estabilidade que ela nunca esperou. Isso a força a confrontar essa mesma realidade do lado dela do muro. Ela precisa encarar as consequências da escolha dela, sem a distração reconfortante do seu caos emocional. O vácuo que você cria com a sua paz se torna um espaço que apenas os próprios pensamentos dela podem preencher. E é aí que a próxima fase, mais poderosa, começa. Esta é a parte que muitos homens têm dificuldade em compreender, porque vai mais fundo do que o romance. O respeito vem antes do amor. É o alicerce não negociável sobre o qual toda a atração saudável e duradoura é construída. Uma mulher não continuará atraída por um homem que ela não respeita. Ponto. Quando você reage a um término implorando, suplicando e tendo desmoronamentos emocionais, você está gritando que não se respeita. Você está sinalizando que seu estado emocional, sua própria noção de autoestima, depende inteiramente dela. Isso é fundamentalmente não atraente. Mas quando você responde com dignidade tranquila, você faz o oposto. Sua paz não é vista como indiferença, é vista como força. Isso mostra que, embora você possa estar sofrendo, sua autoestima não está ligada à presença dela na sua vida. Você está demonstrando que tem o que os psicólogos chamam de estilo de apego seguro, a capacidade de ser resiliente e regular as próprias emoções, mesmo diante da perda. Pense em um capitão em um navio durante um furacão. A tripulação está em pânico, as ondas estão quebrando. Se o capitão começar a gritar que estão todos condenados, correndo em frenesi, o navio está perdido porque seu líder se perdeu. Mas se ele se mantiver calmamente ao leme, focado, dando ordens claras e navegando pela tempestade, ele impõe respeito. Ele não está sem emoção, ele está apenas governado pela disciplina, não pelo medo. É assim que uma mulher vê um homem que lida com um término em paz. Você se torna o capitão do seu próprio navio. Este é o início do verdadeiro glow-up. Não se trata de postar fotos na academia para se exibir. Começa com os pequenos atos de autorrespeito que ninguém vê. Manter seu apartamento limpo, cuidar da sua higiene, aparecer preparado para o trabalho, alimentar-se bem, dormir. Essas ações enviam uma poderosa mensagem subconsciente. Eu sou um homem que se respeita, mesmo quando está doendo. E as mulheres tendem a ter uma intuição bem aguçada para esse tipo de autocontrole genuíno.
Agora, para ser claro, a ideia de que uma mulher nunca deixa um homem que ela respeita é simplista demais. Uma mulher pode deixar um parceiro que ela respeita profundamente se as necessidades centrais dela, como a necessidade de segurança, frequentemente ligada ao estilo de apego ansioso, não estejam sendo atendidas. No entanto, o princípio central permanece verdadeiro. Embora o respeito sozinho não garanta que um relacionamento dure, a falta de respeito garante absolutamente que ele falhará. Você não pode construir nada duradouro sobre uma fundação de pena. Ao seguir em frente pacificamente, você está ativamente reconstruindo essa fundação de respeito, tanto para você quanto aos olhos dela. Você está demonstrando através das suas ações que é um homem de grande caráter. E esse respeito recém-descoberto é o solo fértil onde outras emoções mais complexas podem começar a crescer. Uma vez que essa fundação de respeito está lá, o panorama psicológico começa a mudar. Seu silêncio criou um vazio e suas ações dignas preencheram esse vazio com respeito. Agora, as sementes da dúvida podem finalmente brotar. Bem-vinda à fase do arrependimento e da cascata de "e se?". Seu crescimento tranquilo e contínuo cria um contraste poderoso. Você não é o mesmo homem que ela deixou. O cara com quem ela terminou era uma metade de um relacionamento fracassado. O homem que agora está seguindo em frente com propósito é alguém que ela ainda não conheceu. Isso cria uma lacuna entre a memória que ela tem de você e a realidade de quem você está se tornando. É aqui que ela começa a questionar a própria história. A razão que ela tinha para ir embora, que parecia tão clara na época, começa a parecer um pouco frágil ao lado da sua força atual. O monólogo interno dela muda de "eu fiz a escolha certa" para "eu cometi um erro", de "ele não poderia viver sem mim" para "ele está prosperando sem mim". E se eu era quem estava prendendo ele? Esse processo é amplificado por uma tendência psicológica bem documentada. Pesquisas mostram que as mulheres frequentemente são mais propensas à ruminação após um término, ou seja, repetir eventos repetidamente em suas mentes, o que pode amplificar a resposta emocional delas. Seu silêncio lhe dá o espaço ininterrompido para fazer exatamente isso. A mente dela vasculhará o relacionamento em busca de pistas, mas como você não está mais dando a ela novas evidências de fraqueza, ela é forçada a reexaminar as antigas evidências. Ela pode começar a romantizar os bons momentos. As discussões frustrantes desaparecem, mas a memória de rirem juntos numa viagem de carro de repente se torna cristalina. Claro, seu silêncio por si só não garante uma espiral de arrependimento, não é um truque de mágica. Mas o que seu desapego pacífico faz é criar o espaço psicológico necessário para que a reavaliação aconteça. O outro ingrediente-chave é o seu crescimento genuíno. Quando ela por acaso vê sua vida através de um amigo em comum ou um rápido olhar nas suas redes sociais e ela vê progresso autêntico, não uma performance, é aí que os "e se" ganham poder real. E se eu tivesse ficado? E se ele estivesse se tornando o homem que eu sempre quis que ele fosse? Sua paz se torna um espelho e, em vez de refletir seus defeitos, reflete a possibilidade de que ela cometeu um grande erro. Isso nos leva à fase final, a faísca de atração renovada. Isso não é mágica, é um princípio simples da psicologia humana, chamado princípio da escassez. Este princípio afirma que valorizamos mais as coisas quando percebemos que a disponibilidade delas é limitada. Quando você estava a perseguindo e implorando, seu valor caiu para zero. Você era previsível e emocionalmente barato. Mas no momento em que você escolheu a paz, você inverteu todo o roteiro ao se afastar com dignidade e focar em si mesmo. Você tornou seu tempo, sua energia e sua validação escassos, e a escassez cria valor. Você deixou de ser uma quantidade conhecida e se tornou um mistério. Você deixou de ser um seguidor e se tornou o líder da sua própria vida. Você se tornou um desafio novamente. Isso pode desencadear o que os psicólogos chamam de reatância, um desejo de perseguir justamente a coisa que foi tirada ou que não está mais livremente disponível. Sua felicidade genuína é a prova final desse alto valor. Quando ela vê que você está verdadeiramente, autenticamente em paz e talvez até feliz sem ela, isso prova que você é a fonte do seu próprio bem-estar. Isso sinaliza resiliência, independência e uma força interior que é magnética.
Não se trata de fingir, trata-se de pegar toda aquela energia emocional bruta do término e usá-la para construir coisas, em vez de quebrar coisas. Você não constrói apenas um corpo melhor, você constrói a disciplina que o acompanha. Você não constrói apenas uma nova habilidade, você constrói a confiança que se segue. Você constrói amizades mais fortes, você constrói um negócio. Você constrói uma vida que é tão cheia de propósito que o relacionamento antigo se torna apenas um capítulo na sua história, não o livro todo. É isso que ela vê, um homem numa missão, não um homem esperando pelo telefone. E ela percebe que fazer parte da vida desse homem agora seria um privilégio, não uma obrigação. Este é o efeito Fênix, ressurgindo das cinzas do término, não como a mesma pessoa, mas como alguém mais forte, mais focado e infinitamente mais valioso. Se isso está te tocando, se você está passando por isso agora, me faça um favor e aperte o botão de se inscrever. Estamos construindo uma comunidade de homens focados em força real e autorrespeito. E já que está por aqui, deixe um comentário abaixo com "Eu escolhi o crescimento" se você está comprometido em trilhar esse caminho. Passamos todo esse tempo desvendando a psicologia dela, mas agora chegamos à verdade mais importante de todas. Toda essa estratégia, essa mentalidade de seguir em frente pacificamente, falhará, e falhará feio se sua principal razão para fazê-la for manipulá-la para que ela volte. Se você está em silêncio apenas para obter uma reação, ela sentirá. Se você está indo para a academia apenas para postar fotos para ela ver, essa inautenticidade transparecerá. Fazer coisas por ela é apenas outra forma de perseguição, e isso nunca funciona. A única maneira de isso funcionar é se você seguir em frente pacificamente por si mesmo. Os benefícios psicológicos do não contato são para você. Eles são uma ferramenta para cura e ganho de clareza. O respeito renovado dela, o arrependimento dela, a atração potencial dela, tudo isso é apenas um subproduto, um possível efeito colateral do trabalho real. O verdadeiro prêmio não é tê-la de volta. O verdadeiro prêmio é você ter a si mesmo de volta. É sobre reconstruir-se em um homem que é mais forte, mais centrado e mais motivado do que você era antes. Pesquisas sobre a regra do não contato mostram que é um processo de religar a abordagem do seu cérebro ao apego e à regulação emocional. Esta jornada é sobre mudar sua mentalidade de ser uma vítima para ser um dono. Você para de culpá-la, você para de se culpar e começa a assumir a propriedade da sua vida, das suas emoções e do seu futuro. Você se dá o fechamento em vez de esperar que ela o dê a você. O objetivo final não é fazê-la se arrepender de ter te deixado. O objetivo é construir uma vida tão incrível, tão cheia de propósito e tão genuinamente feliz que você não se importa se ela se arrepende ou não. Quando você alcança esse ponto, quando a opinião dela sobre você não é mais a força motriz na sua vida, é aí que você encontrou o verdadeiro poder. Essa é a verdadeira paz. E esse é um homem que qualquer mulher seria forçada a respeitar. Se você está pronto para superar o medo do primeiro contato e se tornar o homem que inicia conversas magnéticas em vez de ficar na defensiva, eu preparei o guia prático que você precisa. Com as 42 maneiras de puxar assunto com uma mulher, você vai eliminar o branco e ter a confiança de saber exatamente o que dizer, transformando o silêncio em conexão. O link para garantir seu acesso está na bio. Clique, baixe agora e comece a sua próxima grande conversa hoje mesmo.